Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, eu vou falar de um tema mais psicológico agora. Vou falar do que dizem os sonhos, né? O que os sonhos querem nos dizer, né? Ah, bom, sonhos, muitos deles acontecem em sono profundo, né? Se eu não me engano. E quando tem os movimentos oculares, né? O REM lá, né? Ah, a coisa começou, né? A interpretação dos sonhos. Alguns vão pensar em Sigmund Freud, né, com a sua famosa obra A Interpretação dos Sonhos. Agora, Freud não foi o primeiro a interpretar sonhos, né? Sonhos existiam interpretações, acho que desde o Egito Antigo e outros povos, todos os povos interpretavam sonhos. Na Bíblia tem o José, né? Tem o Daniel, né? Tem vários interpretadores de sonhos na história e na própria cultura, né? Humana. Freud, se não me engano, era descendente de rabinos, né? Descendente de rabinos. E os rabinos sempre interpretaram sonhos, inclusive tem uma tradição talmúdica, né? No Talmud você encontra várias interpretações de sonhos. Inclusive tem um livro que só de selecionar é um livro grande, né? Só de seleções dessas interpretações. E segundo os judeus, eles falam assim: os sonhos, a interpretação né, o significado segue, né, segue a interpretação. Como você interpreta é aquilo que vale, sabe? Em Freud a gente lembra que a situação era diferente, a situação era do inconsciente, né? Coisas reprimidas acabavam caindo no sonho, né? Que era uma grande televisão, um filme do inconsciente, né? Reprimido. Né? A pessoa tinha sonhos com sexualidade, com outras coisas que eram ali mostradas por símbolos, né? Complexo de Édipo e toda aquela coisa do Freud. Jung já fez uma interpretação com o inconsciente coletivo, né? Aquela coisa mais interessante. Né? Eu achei as interpretações do Jung bem mais ricas já. Só que assim, o que eu queria falar nesse vídeo, para mudar um pouco, né? Tem sonhos e tem sonhos. Tem sonhos que são simples lixeiras, né, do inconsciente. E tem sonhos que são projeções astrais. Né? Então a pessoa sai do corpo mesmo e tudo. Então tem que ver que tipo de sonho que é isso. Existem sonhos aí que seriam temas de parapsicologia, por exemplo, o sonho premonitório, né? Um sonho que prevê futuro. Então, assim como tem a premonição, por exemplo, em sonho pode ter o que? Existem também no ocultismo, né, no misticismo, contatos astrais. A gente sonha com uma pessoa, é o corpo astral, por exemplo, dessa pessoa que está se projetando até nós, né? E revela o verdadeiro da pessoa. Então a pessoa não vai mentir no astral, né, no sonho. Então é muito interessante tudo isso. São coisas bem diferentes. E tem sonhos também, né? Então tem esses níveis de sonhos, né? Tem as das lembranças também, né? É muito comum, por exemplo, lembranças que são inúteis, né? Isso a gente sonha muito, né? Uma coisa que a gente já não pensava, assim, não tinha importância, a gente sonhou com aquilo. Claro que o sonho tem esse nível psicológico, tem um nível astral, que nem eu falei, né? E de projeção, né? Uns 3 aí diferentes, né? Então, que revelam muita coisa a mais, por exemplo, que a psicanálise, por exemplo, tentava interpretar, né? O que eu queria falar de sonhos? Tem sonhos assim, o significado, por exemplo, é muito invertido em alguns casos, né? Tem alguns símbolos que são clássicos, né? Que nem animais e tudo. E outra coisa, o xamanismo sempre estuda sonhos, então os contatos com o nagual, né? Que é o nosso animal, ou o nosso totem, né? Que é um conjunto de animais, e a gente vê no sonho. Então todo animal do sonho tem uma grande importância. Né? Então, para quem gosta de xamanismo, é bom pensar bem, né, quando tem esses sonhos, para ver o que o seu animal tem de poder, né, o que significa. Né? Então, o xamanismo é muito rico. O xamanismo é a origem meio que de todas as religiões. Né? Aqui nas Américas, o xamanismo existia muito antes de qualquer coisa. Né? Então, se interpretava sonhos muito antes de qualquer coisa também, pensando nisso. Né? Então,
né? Ainda mais pensando no norte-americano ali no xamanismo, né? Tem muita questão do sonho. E então, essas importâncias, né? Já falei no meu livro Mistérios Ocultos do Amor, por exemplo, pessoas que sonham, por exemplo, com entidades, né? Com espíritos, né? Existem pesadelos que são ataques astrais, né? São verdadeiros, quase necessitando de exorcismos. Os exorcizados, eles reclamam muitas vezes desses pesadelos, né? Fora aquela coisa de levitar, ou a pessoa se debater, ou aquela coisa própria do exorcismo, né? Então tudo isso pode estar envolvido com o sonho. Então o sonho, ou o pesadelo que seja, né? Ele tem uma grande complexidade, né? Não é assim uma simples interpretação de inconsciente e revelando um complexo, por exemplo, só sexual, né? Uma coisa assim, né? Uma coisa muito além disso, né? Com certeza, né? Falando em parapsicologia, é interessante, né? Sempre ir além, né? A parapsicologia parece que ela inovou muita coisa com relação à psicologia, apesar de alguns não considerarem ciência a parapsicologia, mas eu acho que já tem status de ciência, sim. Tem método, tem, né, sistemas racionais, pode ser, muita coisa pode ser provada, quantificada, né, fotografada, então é mais ciência do que muita coisa que tem por aí também. E a psicanálise também não seria ciência, então, né, não é essa discussão que é pertinente. Mas voltando para os sonhos, para não sair do tempo, vamos lembrar esses níveis, né? Tem um nível, né, psicológico, tem um nível espiritual do sonho, né, astral, né? Tem esses níveis, e físico também, né? Questões de necessidades, por exemplo, esses dias, isso aí que foi fazer xixi, estava com vontade de fazer xixi, então a necessidade vai mostrar o sonho, né? Isso é comum. Valeu, pessoal, tchau, tchau.